Bom dia Santa Bárbara do Sul, bom dia região. Estamos aqui nesse primeiro dia aqui do estúdio do Resenha Esportiva, com essas duas feras, meus convidados de hoje aí, para vir fazer parte da comigo, a história de Santa Bárbara, a lenda de Santa Bárbara lavada no passado, esse baita o Vandão, que é foi sempre o nosso treinador, nosso comentarista. Eu fico muito grato, pessoal. Muito grato aí, o pessoal chegando na live, já parece que invadiram a live em 4 segundos, olha aí. Então, assim, é muito privilegioso para mim ter duas pessoas como o Vandão e o Navarro. Isso aí eu achei até para mim, eu tô emocionado porque ter duas pessoas desse alto gabarito no meu estúdio, um estúdio humilde aí, que o Resenha Esportivo está tocando em Santa Bárbara do Sul. Mando um grande abraço ao Paulo Moisés da Rádio Paulo Nunes, que foi quem criou esse monstrinho aqui. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que hoje estão na escuta aí. Eu vou agradecer primeiramente os meus patrocinadores do programa, que estão comigo, tá passando o som aí, tá passando o som do Resenha Esportiva. Móveis Santa Bárbara do Chimbica, grande abraço Chimbica, Agropecuária Campeira do Igrejinha, o Mercado do Guto, Armazém da Construção, Tornearia da Lanora, Sandro e Gabriel Limpeza em Geral, Marcelo da Lanora Professor, Casa do Chopp Sabaçu, Chopp da Brahma da Roff. Hoje é o dia de ligar pro Flama, vamos ligar pro Flama pedindo chopp. Rei do Espetinho Joãozinho, CC Construtora Camargo, Vida Farmácia do Mário, Agropecuária da Alcacel, AB Truque Auto Center do Baiotinho, Restaurante da Rótula, Carbone Vidros e Esquadrias, Casa da Carne Boi na Brasa, Recicladora Doneda, um grande abraço pro Doneda, trabalhador, esse merece. JR Construções do meu amigo Juninho, Raiz Agrocomercial do Márcio, CFC Santa Bárbara do Barone, Topete Instalações Elétricas, o Brooklyn Long, Top Ar Climatização, tá precisando de ar, liga lá pro Rafael. Mercado do Ney, que é o Mercado do Boi na Brasa, distribuidora de bebidas Pasquale, Big Lanches, Casa de Carne Cavaleiro, Peva Loteria. Hoje não tem loteria, hoje é feriado, né? Hoje não tem loteria, mas tá aqui. Tá aqui, meu amigo Jair me deu aí, tá aí, ó, acumulado aí. Nem vai acumular, 850 milhões na mega da virada aí. Parque do Papelão, esquina 103, GS Limpeza de Estofados e Restaurante Felicete. E esses são os patrocinadores do meu programa. Começando agora aí, bom dia Navarro, bom dia Vando, é uma satisfação estar prosseguindo com vocês aqui. Eu começo com o Navarro. Navarro, muito obrigado, aceitou esse convite aí, esse monstro da associação como nós estávamos conversando, e não tem dia melhor para nós falar da associação. Bom dia Navarro. Bom dia, Balaca. Bom dia, meu grande amigo e parceiro Vando. Um abraço ao João Marcelo, que está aí monitorando e comandando a live. E é uma satisfação, Balaca. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu quero aproveitar e parabenizar a todos os patrocinadores pelo incentivo e pela participação em trazer informação para a nossa gente, para a nossa comunidade e para a nossa região, por que não dizer. Ainda mais na presença do meu professor Vando aqui, que nos dá alegria também da sua presença. Isso aí, não. Bom dia, Vando. É um grande prazer estar contigo de novo aqui, meu professor, meu maestro, meu treinador, e hoje está aqui comigo no Resenha Esportiva para nós debater, para nós falar de bola, para nós falar do passado, para nós comentar da dupla Grenal. O meu bom dia, Vando. Bom dia, Marcelo. Um abraço, amigo Navarro. Nós somos companheiros. Convivemos a nossa juventude praticamente juntos, né? Nós fomos grandes amigos, sempre foi um cara diferenciado. E os parabéns pelo teu local aqui, uma surpresa, né? Um local com esse, muito bem arrumado, teve bom gosto, com o pai do teu filho, meus parabéns. Nós precisávamos de um programa desse para atualizar o esporte e também para reviver o que ficou de bom na passagem da nossa vida durante o esporte Santa Barbarense. Quando nós falamos em esporte Santa Barbarense, nós tiramos ao que foi expoente do nosso futebol, que levou o nome de Santa Bárbara a outras paragens concedidas dentro do estado, num contexto rio-grandense, que foi a Associação Santa Bárbara, né? Mesmo com o time de futebol salão que foi mais conquistou títulos para o nosso município regional, foi o futebol salão, mais que o futebol de campo. Mas assim eu vou te complementar, vou desejar os parabéns para você
e que seu programa seja um sucesso. Começou com sucesso, mas continue sucesso. Uma boa audiência. Tira parabéns a esse pessoal que você compreendeu e patrocina esse programa. E vamos tentar trazer as informações, se for necessárias, que os mais novos, né, que nós, porque estamos atuais hoje, que estão fazendo o esporte, hoje nós temos um apreciador, né? Mas tem coisas que nós sabemos que nós temos que levar o conhecimento dessa juventude. Isso aí, Vandão, isso aí é muito importante, vindo de você aí, um cara, um monstro aí pra mim, as palavras suas são muito boas, e eu vou levar pro fundo do coração. Navá, falando de futebol, o Vandão como treinador, já foi teu treinador no passado, já jogou contigo? Conta um pouquinho dessa história pra nós, aonde tudo começou? Eu estou tentando lembrar, mas acho que não, né? Não foi. Eu nunca tive esse prazer de ser treinado pelo Vando. Mas o Navá jogava, né? O Navá foi meu contemporâneo no tempo que eu assistia o futebol. Ele jogava futebol, eu fazia o futebol como um esporte, assim, eu não jogava futebol. Mas o Navá, eu vou deixar desde o início do programa aqui, o gol que merecia uma placa ali no estádio, quem fez foi o Navá. Eu nunca vi um gol igual que ele fez. Eu disse, foi um jogo contra o Cruzeiro de São Borja, tá? Esse Naval fez um gol na goleira de lá, tá? O jogo está empatado 1-1, tá? Ele jogava pela ponta esquerda, no bico da área. A bola veio a meia altura, ele dominou no peito, meteu um balãozinho no lateral esquerdo que veio nele e mexeu de perna esquerda no ângulo. No bico da área. Eu nunca vi um gol como aquele, vai concordar comigo. Foi o 2-1, aquele jogo nós empatamos 2-2. Você lembra que época era isso, mano? Foi logo que a associação entrou. O ataque era o Naval, o Fabrício. Naquela época nós buscamos 2 jogadores, de fora o Ferreira, que nós tínhamos de Santa Rosa, o Gilmar, que era aquele codô que jogava muita bola, o Idom, que era o meia-cancha, ou o Patrola. Daí jogava no ataque, jogava o Fabrício, o Navarro, o André veio jogar pela ponta direita, né? Esse era o ataque nosso, o Gilmar de quarto zagueiro, tinha um negócio de zagueiro central, né? Jogava o Helder de lateral esquerdo, o Elia, que ele tem no lateral esquerdo, e o Zezé era um outro lateral direito. Nós tínhamos 2 goleiros, que nós trouxemos um depois também, que era o Padé, e o Júlio, que era o filho do delegado, Irame Tecurtativo, que era o delegado atual, o Júlio era o delegado. Não tinha altura, mas tinha muita agilidade no gol. Era um gato. Era um gato no gol. E tinha outros jogadores que integraram, o Melão naquela época, o Finado Benildo, que jogava. Esse foi o início da associação. Quando nós começamos, depois o Antônio montou aquele que nós chamamos de Planeta dos Macacos, que veio mais jogadores depois, né? Mas o Navarro tinha uma velocidade bárbara, né? Ele deixou o nome dele na história. E este gol, se tiver que botar uma placa, bota a placa pro Navarro. Eu nunca vi um gol igual a esse. Mas essa placa tinha que ser para todos, né? Por exemplo, constasse nela também o nome de um grande amigo teu, e eu acho que o Balaca conheceu, não sei se chegou a conviver, inesquecível, Flávio Burtetti. O grande Flávio, que investiu, que conduziu com o apoio dos amigos. Essa praticamente foi a segunda etapa, ou terceira etapa da recriação da associação. É outro que tem que ser lembrado, né? Sem dúvida, na vida de todos nós. Assim eu comecei como treinador com ele, né? Nós trouxemos o Jair Gavão, nós temos aquele outro jogador de centro médio. E daí, quando nós fomos, nós perdemos um jogo em casa aqui, tá? De 5-1 pro São Luís de Juiz. Daí eu disse pro Flávio, eu não quero mais, tu traga outro treinador, porque tu profissionalizou demais a associação. E eu, como era um treinador comum, sem história de futebol, eu senti que eu falava e eles me ouviam muito pouco dentro do vestiário. Traga um jogador de novo, tá? Que eles respeitem mais para poder dar ordem dentro do vestiário, tá? E acatar as técnicas. Ele foi buscar o Bebeto. Nossa! Aí, junto com o Bebeto, nós trouxemos lá de Cruz Alta, do Nacional de Cruz Alta, né? Do Cruz Alteiro,
o doutor Pedro Esfar, na época, era o presidente do time de Cruzado, tanto chama de Oswaldo, nós chamamos o Hélio, né? E aí veio aqueles outros jogadores que complementaram aquele ponta esquerdo, que jogava muito, que veio aqui. E aí veio uma série de jogadores. Naquela época veio o Terto, veio aquele centroavante que nós tínhamos também na época, que veio de São Paulo, né? Aqui passou vários jogadores pela associação, na época do Jardim, era o diretor esportivo. Nossa, e essa vez do Flávio, eu fiquei junto com ele administrando na parte diretiva da associação. Mas o Flávio foi um cara que se empregou muito e aonde ele levou mais longe a associação. Apesar que aquele jogo que deu a peleia, que deu toda Em novembro, foi um jogo que não necessitava haver aquilo ali. Por quê? Nós já estávamos fora. Nós ficamos fora num jogo que nós fizemos fora, coisa que nós empatamos, que nós tínhamos que ganhar, nós ficamos fora. O São Luís de Juiz, se ganhasse, nós passava, e se empatasse ou perdesse, entrava o Índio de Santa Maria. Na verdade, o Bebeto tinha uma briga particular dele com o Poleiro, que era o técnico do São Luís. olha interessante isso. Nós empatamos 1-1 lá. E o segundo jogo era aqui, certo? Aí terminou o prazo dos jogadores dos contratos. O Bebeto queria ganhar o jogo do São Luís. Não deixou o Flávio dispensar os jogadores. O Flávio prorrogou o contrato de cada um, mais de 30 dias, botou dinheiro em cima. Pagou o salário de vários jogadores, do Velho, do Osvaldo, do Jair Galvão. Todos os jogadores tinham, ele bancou mais 30 dias para o jogo do São Luís. Quer dizer, não tinha nada que fazer. E veio mais ainda a influência do Índio de Santa Maria, que bancou o bicho para os jogadores, que ganhado São Luís de Juiz. Nós não tínhamos que fazer. O Flávio podia ter mandado todo mundo embora. Inclusive, ele vendeu um alto que tinha, nós fomos a Sarandi, vendeu um Onça, que clássico que tinha. Ele vendeu para dar o dinheiro para os jogadores. Então, realmente, nós temos um esforço para não fazer o São Luís. E depois foi um trator também. Depois foi o que, na verdade, foi por causa da outra briga. Nós não tínhamos porquê. Nós podíamos perder 3-0 para nós não interessar mais. Então, foi uma briga que eu acho que houve, que ficou na história, marcada essa briga da associação, uma briga campal, né? Que não havia necessidade. Vandão, eu vou ter que ler meus comentários. Meus comentários vai passar muito. Tem muita gente na live, ó. Karen Gutierrez, bom dia. Muito bom dia, Camila Fagundes. Bom dia, Camila. Obrigado. Tânia Santos, muito obrigado. Muque Boleiro, lá da cidade de Alpestre. Obrigado, Muque. Sidney Piscinini, grande abraço para você, Sidney. A Luana também comigo na live aí. Bernardo Tadeu, Diego, meu irmão, bom dia. Lá de Capão da Canoa, tá lá, tá curtindo. Márcio Boavista, um grande abraço, Márcio Boavista. Ed Brinetti, grande abraço para você, Ed. O Ed, né? Maríndia na live também comigo. Bernardo Tadeu, que estúdio lindo, parabéns pelo programa. Hoje, duas lendas. Carol Vitor Tasso, Emerson Silva, Leandro da Silva, bom dia, duas lendas, Vandão e Navarro. É isso aí, estão aí. Otávio Limberg, muito bom dia. Silvio Borges, bom dia, meu amigo Balaca. Bom dia, meu amigo Balaca. Ao Vando e ao Navar, a minha admiração e respeito por tudo o que eles fizeram pelo futebol do Santa Bárbara do Sul. Boa, Silvio. O Paulo Gaúcho jogava pro São Luís naquele jogo que é a batalha de Santa Bárbara. O Vandão já vai comentar isso aí. Jefferson Brignoni, bom dia. Elvio, meu bruxo, bom dia. Pessoal, meu Deus, não estou conseguindo ler, tá muito rápido, tá muito rápido, não consigo ler. Bom dia, Navarro. Júlio Lírio, bom dia, amigo. Ô, Júlio, que coisa linda. Já vou te ligar ao vivo, Júlio. Um grande abraço, Júlio, aqui. Estão esses dois monstros comigo aqui, conversando. É isso aí. Obrigado do Resenha Esportiva. Não vou conseguir ler todos, pessoal. Me perdoam. Tá muito rápido aqui, senão eu deixo de conversar com meus convidados. Falando de futebol, falando daquela época, você lembra quando você começou na associação, o gol do Navarro, quem era o time que jogava? Era você, Favreto, eu creio que era. Nessa época aí, qual era o time que a associação enfrentava? Não sei se eu vou conseguir lembrar. Vai tentando. Infelizmente, nós passamos por um momento difícil de saúde. Tivemos um AVC, o que também judiou um pouco do meu amigo Vando.
mas alguma coisa a gente lembra. E nós tínhamos, naquele começo, o Júlio, que era goleiro, né, Evandro? Júlio, lateral direita, era aquele menino de Carazinho, depois casou aqui, Não, jogava o Zezé também. Tinha o Zezé, na lateral direita. O Flori jogou a jogar também. O Reinig, de quarto zagueiro. O Rubens Reinig. O Elvio chegou a jogar de lateral e quarto zagueiro. Ele e o Erli. Que era do interior. Depois no meio campo o Melão, grande Melão. Melão. O Patrola, depois veio o Idom, mais tarde. O Patrola, o Celso Melão. O Idom surpreendeu pelo preparo físico, a resistência que tinha, entendeu? Foi destaque. Depois nós buscamos, quando trouxemos o Mala, que o primeiro treinador da organização foi o Mala, nós fomos buscar ele em Condor, ele treinava um time de Condor, que o Mala foi o zagueiro do Grêmio, foi aquele que foi para a Europa com o Grêmio, com o quarto zagueiro do Grêmio, veio treinar aqui em Panambi, e nós vamos buscar ele como primeiro treinador. Daí foi ele que trouxe o Boca. Veio o Caneco, o filho do Caneco, fazer teste aqui, foi embora, não deu certo. O Caneco foi um zagueiro que jogava no Glória de Carazinho, muito tempo, foi famoso lá. E daí o Mala veio, trouxe o Zilmar, tá? De lá junto, jogava muito pequeno aqui no meio-campo. O Ferreira foi o Irã que foi trazer. O Zilmar foi o que me deu o lançamento para esse gol que você fez aqui. Jogava muito. O Zilmar lançou para você fazer esse baita gol. Não lembro contra quem era. Cruzeiro de São Borja. Cruzeiro de São Borja, não sei, não vai lembrar. E eu tive a felicidade que antes da bola cair, eu dei um balãozinho. No lateral. No quarto zagueiro, que era... Quem? Lembra? Não me lembro. O Castiar, que depois jogou no grande time do Rio Grande do Sul. Hoje não sei se não é treinador. Foi treinador, hoje foi deputado estadual. E é uma jogada feliz, né, que acontecia. Todo mundo teve as suas particularidades no futebol, né? Viu? Isso dentro do vestiário devia ser uma coisa mais linda, né? Só na época era craque. E naquela época jogavam todo de graça, ninguém ganhava. Alguns jogadores que vieram de fora, nós pagávamos por jogo. Naquela época, os casos do Zimar, o Ferreira, dava Itaqui, dava um troco. Navarro jogava de graça, para frente jogava de graça. Jatu, Santa Barra, tudo sempre doava o time, né? Todo mundo colaborava. E hoje para você montar uma equipe, tipo aqui em Santa Bárbara, agora, falando recente, a data atual, você gasta em torno de 10 mil reais para montar um time só do guri daqui da casa. Quer montar um time. Na verdade, hoje Santa Bárbara, o time de campo decaiu. A última turma que você foi a tua época. E se foi a tua geração. O nosso futebol de campo aqui, você foi. Por quê? Não teve continuidade, não disputamos mais nenhum campeonato. Que os próprios campeonatos, que o campeonato municipal de Birubá, que ele jogou e eu fui treinador lá, que era um campeonato do ápice da região toda aqui, da divulgação e tudo, hoje parece que não tem time para formar um campeonato. É a situação que nós fizemos da atual hoje, né? Todo mundo se faz em cima de uma economia. Na época você jogava pela camisa. É importante também, quando a gente destacar, principalmente você, que apoiou e treinou quantas equipes, essa juventude que está se dedicando aos seus times, aprendendo. Eu tenho observado, às vezes, no ginásio, de esporte mesmo, e quero aproveitar porque eu vi uma placa lá, parece que vai ser todo ele reformado, recuperado pela atual administração. Fica aí o registro, parabéns. Eu acho, Navarro, hoje, eu não estou cortando o assunto, eu vi locais públicos na discussão de homenagem de nome. Tem 2 locais aqui, ó, eu posso dizer 3 até, público, que levam um nome mais digno, que merece. O estádio José Antônio de Monsanto foi o homem que trouxe o campo e divulgou para nós, fez o estádio. Tem o estádio Marubu. Que o doutor Mário foi o homem que trouxe o futebol de salão para Santa Bárbara. Isso vai ser sempre. Quando ele veio como dentista para cá, aqui ninguém jogava futebol de salão. Nem sabia o que era. Quem trouxe foi ele. Então, o basquete
e o futebol salão. Mano, eu não posso deixar o Júlio Lírio estar na live, mandar um grande abraço para vocês dois, o Júlio Lírio. Quero dizer que o Júlio é presidente da FAAP, né? Fazendo esse baita trabalho pela FAAP de Porto Alegre. Entrou também na live, um grande abraço ao Romiro Briguidone, o Machadinho, né? Machadinho dizendo, o Wanda é um dos melhores treinadores que tive até hoje. Então, um grande abraço, Didi Maidana, Maurício Presta. Eu não consigo ler, é muita gente, então não consigo ler. Então, assim, é gratificante, né? Esses caras aí mandando esses abraços para vocês, para duas lendas, dá uma olhada nisso aqui. Entendeu? Então, o Machado, um grande abraço. Para mim, foi um dos maiores jogadores, junto com o Ronei, que eu cheguei na minha época a atuar. Para mim, foi um dos maior jogador, junto com aquela turma, Grilo, Cotinha. E eu tive a oportunidade de jogar junto, mano. Tu era treinador, nós tínhamos um time assim que hoje em dia nunca mais vai ver isso aí. Entendeu? Então, na época, tu era treinador, nós tínhamos aquele time bom. Nós íamos jogar aí o primeiro amador, depois a segunda divisão aí, e tinha todos esses guri aí. Ronei Machado foi o melhor que eu já vi, mano. Foi o melhor atacante que eu já vi. Ronei Machado. E eu acho que tu concorda comigo. E ele começou com o lateral esquerdo. Lateral Quando esquerdo. ele veio do quartel, ele foi pro 14, para o fundo do Gaúcho, como lateral. Nós fomos jogar um jogo lá em Erechim, contra o Ipiranga, e esse goleiro lateral esquerdo. Ele tinha saído do quartel, tá, com a cabeça raspada de milico ainda. O Ipiranga tinha contratado um ponta-direita de São Paulo. Então, nós não tinha rádio aqui, a rádio que era a Rádio Urbano, que o Léo Tachman era o narrador. E eles gravaram muito aquele cara, é estranho do cara. O ponta direito que eles foram buscar a nível, né? Em 10 minutos, 15 minutos de jogo, o locutor dele tinha sido. O nosso ponta até agora só correu atrás do lateral da associação, que era o Volney. Ele foi o maior. Devendo do Volney marcar ele correu atrás do Volney. Não vou jogar demais. Era um baita jogador. Não, e eu tive a oportunidade de continuar depois da trajetória dele. A gente foi jogar uma Copa Razão em São Cepé. Fui eu, ele e o Grilo, fomos pra lá. De lá eu saí e fui pro São Gabriel. E lá o Volney ele quase com a idade que ele já tinha, ele quase ficou no Inter Santa Maria. Os caras queriam que ele mesmo com a idade ficasse lá. E o Inter Santa Maria já ia subir pro octogonal final do Gauchão. Então, esse cara é um cara que a gente só tem que falar de bem, né, Vandão? Que não tem que... Depois ele herdou o lugar dele, que ele foi para a meia esquerda, ponta esquerda falso, tá? O Machadinho, que o Machadinho, o único cara que marcava o Paulo Gaúcho, que não deixava o Paulo jogar, era o Machadinho. O marcador tinha um centro de marcação, ele marcava em cima, desarmava sem falta. Né? E aí cabe a pergunta, né, Bando? Será que o futebol tá no sangue? Porque depois do outro irmão deles também foi destaque, o Biro. O Biro jogou muito. Como centroavante, na época que eu tive na associação, o melhor centroavante que eu tive foi o Biro. Porque chutava, era bidelo, chutava bem, tanto esquerda para direita e cabeceava bem. Era um bom jogador. Tinha um bom drible e um chute forte. Ele saiu depois, quando veio o nosso goleiro falecido aqui, qual é o nome dele? Foi o nosso goleiro, né? Júlio? Não, o outro, recente. Botou ele de zagueiro. O Ronaldo. O Ronaldo botou ele de zagueiro. Mas eu fiz ele de centroavante, porque ele jogava meio pela direita, né? Nós tivemos um ataque com o Zeco, ele e o goleiro fechando a esquerda, ou o Penei, meu Deus do céu. Nossa, viu? Era muito trabalho, mas foi muito ótimo. E o outro cara que jogou demais na minha época, eu sempre digo, né? Nós jogamos, quando eu fui para o Palmeirense, o primeiro jogo nós fizemos com o Veranópolis. O treinador, me contrataram na semana, pegamos o Veranópolis. O treinador era o Tite. No segundo jogo que nós viemos na volta da tabela, em Palmeira, eu levei daqui o mais lambido. Tá. Aí chegamos lá, entramos em campo e ele disse, professor, me dá uma bola aqui, que dá uma batida. Por quê? Faz um mês que eu não jogo. Tá. E eu calei ele na meia esquerda. Ele fez 2 gols no jogo, foi 2-2. Fez um de pênalti, um ele entrou para o meio da área, ele cruzou para a esquerda e bateu cruzado de perna esquerda, o goleiro se mexeu. Jogava muito, muita bola. Jogava no centro médio para ir na segunda função do meio campo, como poucos sabiam fazer. Tanto ele como o Neto.
Eu tinha os dois, o Neco de cabeça de área e ele na segunda função. E o Pedro mais adiantado um pouquinho. É uma baita minha cancha. Aí o Tite, quando saiu, terminou o jogo, disse assim, ô professor, o número 10 pode mandar para mim. Se ele quiser, manda para mim. Eu Tite, ele foi treinador da seleção, mas ele é o treinador do Veranópolis. Tá? E ele que acreditava, se não estava em forma, tá? Fazia um mês não jogava bola e jogava muito. Bom jogador. Eu tive esse dom, esse privilégio, quando o Machado tinha ido para Pinheiros, eu acho que foi, trouxeram um lateral na seleção para Guacho Túlio Vargas, não, contra um outro time. E trouxeram o lateral esquerdo de fora, o cara chegou numa parte, eu era o treinador, e no primeiro tempo a torcida, isso lotado o ginásio, o estádio municipal. Começou a gritar meu nome, eu tinha 18 anos. O Vando me dava carona, já vai embora, se prepara que tu vai jogar domingo. Eu tive a oportunidade de jogar lateral esquerdo, e dali que eu aprendi e eu nunca mais saí. Primeiro time que eu joguei, primeiro time profissional na minha vida foi o Taguato Túlio Vargas, marcando Paulo Cabeça. Eu nunca mais fiquei ponta direita. E o Vando disse, ó, te cuida querendo com a Gillette nas meias. Eu nunca me dei de chegar a me dar um apoio, me deu essa força aí. Então, assim, eu tive a honra, o meu time, eu lembro, olha só como vem esses brilhos na cabeça. Eu, lateral esquerdo, Grilo, lateral direito, Costinha e Hilton, Pedro Ney, Neto e Mário, Volney, Gilney de Carazinho, Gilney de Carazinho, e eu só não me lembro, eu não tinha me lembrar. O Butiaco. O Butiaco. Então, nós tínhamos esse time. Vocês pensem hoje, esse time, nós jogamos o gauchão. Nós jogamos o gauchão, um time desse. Nós jogamos o gauchão, um time desse. Porque não existe montar um time aqui em Santa Bárbara. Hoje tu não monta. Tu sabe que hoje futebol de campo, o Navarra vai me ajudar aqui, no time contemporâneo. O time que tem, o primeiro time de Santa Bárbara de futebol de campo que tinha era o Minuano. Você lembra do Minuano? O campo do Minuano era lá mais ou menos na frente, onde hoje é o Parque de Maia, à direita. Na entrada aqui tinha o pau do Dairo, chamava. Que a entrada de Cruz Alta vinha por baixo, passava pelo bairro São José. Quando ia, baixava. Baixava. Ali, eu vou te dar outro jogador que fez, outro falecido, em memória dele, fez muito no nosso futebol. Treinou goleiro para nós, Edson. Foi o goleiro ele e o Erasmo, era o goleiro do Minano. Depois, mas o goleiro de destaque do Minano chamava Sancler Cavalheiro. Nossa, isso aí. Jogava com a camisa amarela. Né? E ali jogou, no Minano, jogava o Luizinho Bueno, jogava muito, você lembra? Sabe? O Chiquinho estava começando. Na época do Floresta, né? O Eloíno. O Eloíno. Aí outro que jogou muita bola, tá aí, é aquele pequenininho daquela da aviação férrea aí, o Guinho. O Guinho, Alcides Dias, tá? Sem falar no Antoninho Dias, que jogou muito, mas o Antoninho Dias veio jogar no Águia Negra. O Antoninho meio esquerda. Meio esquerda, e o Eloíno no Águia Negra. O Abel Custódio, também que hoje não é advogado, o juiz aposentado, também jogava muito. Com o Chico de centroavante. O Abel jogava na meia cancha. Mas o Minano era o time da aviação férrea. Oswaldo Bianchi, que era casado com a tia minha, era o presidente. E o quarto zagueiro, o Carlos pegou que época? O Carlos era sobrinho do Noca. Na época era o Noca Santos. E o Carlos jogou depois no Águia Negra. Tá? Neri Machado, esse outro cara de Alfredo Rádio, o Rádio, que jogava de zagueiro. O Beto, Torrex. Esse mais tarde. O Beto, o Torrex jogaram, vieram bem. Que apareceu aqui, quando fazia nome Ibirubá, o Nego Beto, tá? Irmão do Torrex, o melhor ponta esquerda que apareceu em Ibirubá, jogou no Juventude, no Grêmio, e o Saci. O Saci levou o nome do Sabão Futebol de Ibirubá e conhecia até hoje. Ele casou lá, a primeira esposa dele era de Ibirubá. O Antoninho e o Eloíno. O Antoninho vinha buscar do Nacional de Cruz Alta, esse time todo vinha buscar. O Eloíno jogava demais também, centro médio. Naquela época, ninguém subia para cabecear como o Eloíno, né? Não tinha igual, né? Filado Coelho. Jogava de quê? Jogava de centro médio ou de quarto zagueiro, né? Eu lava que era um espetáculo. Esse Pelé, tá? Jogava no lateral direito, jogou no Águia Negra.
Ele veio para trabalhar na Stum, Veio de Cristo Rei. de Cristo Rei, e jogava de lado com os melhores laterais que nós tivemos na época. O Daí Pelé. até hoje, nos dando alegria pra gente se encontrar. Aí hoje ele corta grama, é gente fina. Mas que loucura isso aí pra mim, eu não sabia conhecer. Esse o Guinho era pequeno, mas não era muita bola esse Guinho, né? Meia cancha, você era respeitado. O Guido vai ter que ajudar. E o Pelé. Fazer uma dupla aí. Olha só, a Helena Pérez, Maurício presente lá, o Tídio Maidana. O Tídio Maidana, boa balaquinha, vai ter programa. Fábio Matos, Pierre Londrina, o Elton Gadiomiro Machadinho, grande jogador, ganhando muitos títulos juntos. Cristiano Moreira. Grande abraço pro, igual você falou na construção, o Diogo Lopes. Esse menino está fazendo um trabalho, mano, o Diogo Lopes, o Dieguinho, está fazendo um trabalho na administração com o presidente do CMD, que é assim, ó, tem que bater palma para ele. Porque, olha, porque esse guri não sai do ginásio. Ele tem uma vida estável que ele não precisaria estar lá por causa de dinheiro, salário. Ele gosta. E o que ele está fazendo, vocês já foram no ginásio, no estádio municipal, né? Dele, perca um 10 minutos e passe lá no ginásio municipal. Passe no ginásio municipal. Tu tem que ver, já está se informando. Vontade nós temos, muitas vezes temos de impossibilidade, é uma questão de desleixo, né? Viu? Está quase pronto o ginásio municipal. Mas eu acho que com a recuperação do estádio, do esforço desse moço, e peça a outros que apoiem, né, a iniciativa dele, sem dúvida tem condições, não. Do nosso a agropecuária Santa Barbarense e as empresas que trabalham para a agropecuária são muito fortes. Tu sabe, eu voltar no futebol salão, quando o Valmir Boaventura é aquele time que jogava ali na frente da cancha do senhor Honorato. Não lembro se era o Minuano ou alguém pode me dizer. O Valmir Boaventura é o. Conheço. Daí eu não sei. Daí esse meu Pedro Ney, bom dia, Balaca, um abraço a todos vocês. Aí acompanhei quando cheguei em Santa Bárbara a trajetória do jogador Navarro. Grande ponteiro esquerdo, tinha muita força e velocidade. Grande abraço, Pedrinho aí, vereador da cidade, apoiador do esporte Santa Bárbara. Pode prosseguir. Sabe quando o doutor Mário Brum trouxe futebol salão? A cancha era lá no clube, atrás do clube, entendeu? Primeiro de Brita, né? Iniciou, tinha 2 times. Fizeram 2 times. Los Terríveis e os Vagalumes. Goleiro dos Vagalumes, que eram 2 times para disputar. José Antônio do Monsanto. Zagueiro, os ala e zagueiro era o doutor Mário Brum, doutor Paulo do Monsanto, tá? O cacique, e jogava. Los Terríveis, goleiro Los Terríveis. Doutor Pedro Ernesto da Silva. Tá. Quem jogava? Osório do Monsanto, Paulo Sérgio Lopes, tá? Esses que jogavam no Los Terríveis, jogavam com a camiseta verde. O Dilon Lide. Que vai ter goleiro, né? Então, ele começou o futebol salão de Santa Bárbara nessa história com esse time, os 2 primeiros times. E olha, a gente criou uma rivalidade nos 2 times, né? Os Los Terríveis eram melhor. Vamos aproveitar e pedir, né? Que se alguém tem a fotografia daquela época, dê presente pro Balaca para ele conhecer o futebol daquela época. Gente, uma bola pesada. Viu? O Grilo tem muitas fotos desse passado. Eu acho que nós temos que viver o presente sem esquecer o passado. Não pode. Porque no passado nós vamos buscar experiência que vai nos direcionar dentro do presente. Ali nós vamos buscar experiência. E essa gurizada muitas vezes tem que se espelhar no esforço daqueles que faziam futebol. Porque faziam com o coração, com a vontade, sem almejar lucro nenhum, sem nada. O futebol profissionalizou demais, né? Economizou demais, né? Mas em Santa Bárbara nós temos um potencial. Se nós tivermos um dirigente, como tu diz, que hoje tem no poder público alguém como o Diogo, que busca as coisas para fazer, e o município colaborar, que eu acho que falta uma coisa para o município colaborar. Nós temos que criar dentro do município, está aqui um pedido ao prefeito, cria a Secretaria de Desporto e Turismo para ter dotação própria. Aí ele tem dotação, ele pode dizer, eu vou dar 100 mil para o esporte, que hoje
Esse CMD, Conselho Municipal de Esporte, é coisa do passado. Você depende da verba da educação. Você não tem como tirar. Qualquer dinheiro que ele for dar hoje para o futebol tem que passar pela Câmara de Vereadores. Ele tem que aprovar o valor. Então, se ele cria uma secretaria, ele tem dotação orçamentária. Ele pode chegar no início dele e dizer, ó, vou dar 500 mil vai ser para o esporte. E ele vai determinar que ele não precisa de autorização da Câmara para fazer isso aí. Cria uma secretaria. Muitas vezes vai dizer, mas vamos pagar mais um secretário, vale a pena? O governo, hoje, federal, dá muito dinheiro para o esporte a fundo perdido. Ele vai buscar mais uma fonte de recurso. Pelo contrário, não vai ter gasto, vai ter mais recursos. E aí nós vamos poder embalar. Ele vai poder, essas escolinhas que tem aí, que os pais colaboram. Tem vários pais que sustentam um time que tem aí, que é muito bom, já tem título na região. Mas a prefeitura, por vezes, eu vou dar 200 mil de ano para você, e a assinatura dele acabou. Você foi vereador, você sabe? Você sabe bem da lei, você sabe disso daí. Assim, ó, mas a administração, como tem o Paulinho, o Marcel, o cara que adora futebol, adora, eles estão sempre apoiando. Tanto é que nós vamos, olha só, já tem inauguração quase marcada para o estádio lá. Eu acompanho lá, as pistas já estão prontas do lado, já foi feito o tapeamento, agora é só eles colocar grama. Estão na última etapa, a empresa Gênesis, se não me falha a memória, que está lidando ali dia e noite. Então já está feito os vestiários novos lá, está feito vestiários novos, banheiros novos, entendeu? Então assim, está muito na frente, está bem na frente. Eu sei que por cima parece que veio uma verba muito boa do estado, mano, acho que 400 mil. Acho que veio, que estão já colocando lá, está sendo pintado aqui, bancada. Viu? Eles o jogo está botando o esporte da Barba, porque te ter uma ideia, o campeonato do esporte está com 27 equipes. 27 equipes. Eu fiz ontem os slogans lá das equipes, então tem feminino, tem 50 a mais que está jogando, que nunca, fazia muito tempo que não tinha os 50 a mais. Hoje tem 5 times dos 50 a mais, um time de Condor, um time de Panambi, 3 times daqui de Sabarba, que é um é o Pedroneiro e o Grilo, que é o 50 a mais e está dando um time de Colorado, o Thiago traz o pessoal lá, então os 50 a mais. Daí tem o veterano, tem o misto, de vôlei, que está acontecendo junto, então tem 27 equipes. Sabe quando é que termina o campeonato? 20 de dezembro. Saindo rodada todas as semanas, 3 vezes por semana. Então, assim, tá de parabéns, o Diogo Lopes, tá aqui, tá assistindo comigo, por puxar, né? Porque se tu colocar e não se puxar, não vai. E aí ele ajuda a escolinha de Santa Bárbara. Agora deixa eu aproveitar, Balaca, e pedir para esse moço, o Diogo. Tá na live. Ele que está reestruturando, Diogo, parabéns aí, um abraço, bom trabalho. Que recupere também, o Vando, acredito, vai concordar, a cedência, o reconhecimento ou a entrega dos proprietários de cadeiras cativas no estádio. Muito importante. Porque se você relembra e entrega novamente esse título que está aí, esquecido, é a valorização para que outros tantos comprem cadeiras cativas e ajudem a sustentar o esporte de Santa Bárbara. Muito boa ideia. Muito boa ideia. Deve ter os nomes, né? O pessoal deve ter sei lá, Tem o departamento de esporte, né? Eu não sei se aquela arquibancada foi extinta, ainda tem aquela arquibancada coberta ali. E agora foi a massa do lado. E tinha as cadeiras cativas. Existia a cadeira vermelha, né? Na época, o nosso estádio era um estádio referente dentro da região, né? Quando foi construído. Né? Nós tivemos o prazer de ser elogiado por ninguém mais, ninguém menos do que Lauro Quadros. Nossa! Viu? Para contar, a Associação de Futebol de Santa Bárbara levou muito o nome de Santa Bárbara para fronteiras, né? Para diante do mundo, né? Sabe que o esporte, quando eu fazia um trabalho na rádio, junto, chegava um domingo, às vezes, nós se dividia. Quem é que vai nas carreiras? Fulano, fulano. Quem é que vai no rodeio do Zezé? Fulano, fulano. E às 5 horas tem a associação. Tudo isso num domingo. Tu pensa só, meu. E não era joguinho, mano. Era jogão. Nós tínhamos a maior cancharreta da América Latina, de 1000 metros. Nós tínhamos o melhor parque de rodeio da região. E nós tínhamos futebol
de nível da segunda divisão. Quer dizer, e tudo isso aí, nós fazemos, a cancha reta, acho que não recuperamos mais. Mas o parque de rodeio e o futebol, nós temos condições de E recuperar. está encaminhado. O parque de rodeios, inclusive, para ser, segundo a administração, o que a gente está sabendo, é para ser num local sensacional, Eu fui lá. uma estrutura espetacular. Vai ser realmente um local para as pessoas até construir. Tem muitos municípios que autorizam as famílias construir a sua cabana, o seu local de lazer para os dias de rodeio. E é o que vai acontecer aqui. Eu sei, por causa desse meu programa, eu ando mais por dentro, então. Então, lá no Pereira, lá, eu fui lá, a gente é um espetáculo ali terreno, já estamos trabalhando nisso. Eu creio que até final do ano que vem já temos inauguração da pista de rodeio. O estádio municipal do Dr. Antônio do Moncel, agora em janeiro, as pistas já estão prontas em redor, entendeu? Já está só terra, já fizeram a campanagem. Então, assim, eu peço para você que gosta de esporte, hora dar uma passadinha lá, para dar uma olhada no que o Dioguinho está fazendo no esporte. Parabéns de novo, Dioguinho, parabéns à administração, como você disse. E assim, o esporte, a Santa Bárbara vive do esporte. Respira esporte, então, igual o disse. Não podemos pegar só os nomes e esquecer do passado, porque o passado que efetiva o presente, né, Vandão? É verdade. Então, assim, Vandão, lembre uma história da associação aí, que às vezes a gente sempre conversa do passado para nós contar para esse pessoal todo que está assistindo a live aí, uma história bonita aí que foram jogar onde, o que aconteceu com o jogador. Então, tem várias pensando aí. E o Navarro estava pensando em alguma coisa. Vocês pegaram e jogar fora na da época? Como é que iam nesse transporte? Como é que era essa viagem? Não. Quando vocês jogavam para fora da associação, porque devia ter um caos, né? Porque ônibus acho que não tinha. Na época, muito bom. Mas embarcavam para dentro e... Não, e chegou a acontecer de ser contratado o ônibus de Panambi ou de outro município vizinho. A associação, não, a gente não pode se queixar. O esforço por parte do CMD, que era quem coordenava naquela época, era muito grande. Eu, pelo menos, não posso reclamar. Sempre fomos muito bem atendidos. Tu sabe, nós fizemos um jogo contra o 3 de maio. Era o 3 de maiense. O 3 de maiense era lá em 3 de maio. Nós saímos domingo de manhã daqui. Tá? O Pedneiro era o presidente da associação naquela época. Na viagem brigou o Ito e o Cotinha contra o Volney e o Machadinho. No tal de jogo que eles faziam a cacheta. Aí fomos almoçar, né? Lá no... Almoçando no restaurante, dado aí, mandar fazer o bife, que é tradicional. Eu pensei, ó, tem uma bronca aí, já tá carne no fundo do ônibus lá. Vamos ver como é que nós fizemos, né? Aí chegamos lá, tinha uma tampa, que descia, abrir uma tampa, descia pro vestiário, né? Eu só o Volney, o Machadinho, o Costinha e o Wilton entram só lá. Entraram e eu fechei a tampa. Agora vocês acertam aí, vocês 4, depois a turma entra. E nós ficamos de fora. Temos que abrir. Pode entrar. Tínhamos que acertar, né? Era o jeito de acertar, né? Porque na volta eu deixar dito cada um opinião e terminar brigando de novo. Vamos para campo. Tá? O Thiago jogar na esquerda. O Grilo jogado em para os lados da esquerda. Saímos perdendo de 1-0. Um irmão do Jair Galvão, que jogava no terreno enjoado, e o juiz é aquele que foi goleiro, Bagatino, que foi goleiro do Caxias. Tá? Só encher atrás do juiz. E pé. Nós 1-0. Daí porque ele chegou, encostou o pé nesse, veio na casa mata, professor, manda um cair dentro da área que eu vou dar um pênalti. Não aguento de xarope aqui. O Grilo, mete a bola no buchaco e entra na área, buchaco. E quando ele te encostar, pode ir pro chão. Não deu, passaram 5 minutos para terminar. Ele meteu a bola no buchaco, entrou, o cara encostou, ele, perdeu, pênalti. Esse é um registro importante. Cadê nos dias de hoje? Empatamos o jogo 1-1. Tá? Ele saiu para mim sem eu. Tu veja bem, naquela época tinha isso aí, tu pensa hoje, né? Viu? O Dioguinho que mandou aqui, ó. Vamos ter um lugar especial reservado para os jogadores da nossa Associação Santa Bárbara. Então vai ter a cadeira cativa
os jogadores. Tá Isso é muito importante. Mas a população também. Mas claro, vão ter, mas o jogador da associação, tu chega lá, mas vem cá, já te leva lá, te põe sentado no teu lugar. Olha a importância disso aí, parabéns para essa nem sabia aí. No estresse, Valdeci, cheguei agora, estou acompanhando no Recinto aí, grande abraço ao Vandão e ao Navar, só perto. Pessoal, eu quero mandar um abraço para a Nilve, minha vizinha aqui, que está assistindo, e obrigado vizinha aí, não tem, tamo junto aí na live aí. Cara, eu não vou conseguir ler todos, eu peço que me desculpe, não, é muito rápido a internet e eu não consigo acompanhar. Mas, Vandão, eu tenho aí para dizer para vocês que vocês dois são duas férias que vocês sim mereciam estar. Você, Vandão, por toda a tua trajetória no futebol, no salão, olha, eu sei dizer por mim, eu posso dizer assim que eu sou muito grato de ter você como meu amigo, de ter tido você como meu treinador, me ensinou muito. Comecei meus primeiros passos com você e jogamos até há pouco tempo. Eu lembro das viagens a Birubá. Nós tivemos muitos anos no Grêmio do Birubá. Isso aí, hoje, aonde eu vou, levo meu Bial, esse outro está jogando por aí. Onde eu vou, a gente é conhecido. Por quê? Pelo futebol. Tu chega e pergunta, e o Vandão, e o Grilo, e o Volney. Então isso não tem coisa mais satisfatória. A gente jogou, ficou um ano inteiro na Vila Treinar aqui em Birubá. Terça e quinta, não tinha carro que aguentasse. O Vando acho que destruiu 2, 3 carros. O Hélio Daniel, o Vogel, né? É um grande cara. Fazia o futebol do Grêmio, né? Fazia futebol. O Grêmio só existiu enquanto ele viveu. Não tem. Viu? Eu queria falar um pouquinho, porque eu não me aguento, eu faço minhas lives, da dupla Grenal. Cara, eu vou te dizer, mano, eu tava sujeito a me dar um infarto uma hora por causa do Inter. Eu faço as minhas lives aqui, a Luana diz, não vá fazer, não assista a jogar, já me diz, não assista. Eu começo tão legal, e quando o Inter começa a jogar, mano, eu começo a me atacar nos nervos de verdade e venho pra cá fazer uma live. Agora, Navarro, nós vamos dizer uma coisa, olha. Hoje eu olho esse treinador, tá? Nosso time não tem aproximação, não briga pela bola, não faz ultrapassagem, não aparece no jogo, eles passam a bola e ficam torcendo. Tá? Tu não tem uma jogada, nem sai no escanteio, nem uma volta, nem uma saída de bola coordenada. Não tem nada, cara. Não tem nada. Entendeu? Tá? Nosso time não tem nada, cara. Eu sou colorado, o Wander é colorado também, o Navarro também achei colorado. Então, assim, quando tu assiste o jogo, nós temos um nome ali que não, eu queria saber de onde é que eles tiraram para trazer pro Internacional, que é uma máquina, é um baita de um time, né? Eu queria saber de onde é que eles tiraram esse jogador. Eu assisti, eu li, inclusive, numa reportagem, que o nosso treinador deveria ser mandado embora e entregar para o... Não tem cabimento. O outro que foi jogador nosso. Do Alessandro. Do Alessandro. Mas viu Por que não? Também. Mas temos exemplo aí no Flamengo, o rapaz que era jogador do Flamengo, hoje é um baita técnico. Ele não tem o problema, trabalho. sabe o que é? O problema do Inter começa, não é que seja, pela direção. Esse maldição aí, isso é uma maldição esse cara. Entendeu? Esse cara. Olha, eu tenho informação certa de um cara, tem um amigo meu que foi diretor internacional do Santana, que eles venderam a Libertadores para o Fluminense. Quem abriu o jogo no final, o René, que é lateral esquerdo, ele dá uma entrevista que diz: aqui dentro do Inter acontece cada coisa que a torcida não imagina. Eu ouvi isso. Bom, o que aconteceu? O Inter dispensou ele. Ele disse: vou abrir a boca. Quem contratou ele? Fluminense. Onde é que ele joga hoje? Fluminense. Eles venderam por 190 milhões. Era para ir para os pênaltis. Quando eles empataram, o Inter ganhou o jogo até 8 minutos do final, sobrando no jogo, sobrando. Aquele número 13, e outra coisa, que ele botou política no meio. Por que tu acha que ele trouxe o 13? Porque ele é do Partido dos Trabalhadores e ele achou que o Ener Valencia queria subir para fazer a campanha dele, o nosso presidente. Esse podre do Inter, o Celso. Nome E dele. daí o Ener Valencia errou 2 gols. Navarro, por amor de Deus. Eu que não jogo. Não, eu não esqueço mais, Vandão. Não esqueço mais. Isso aí, eu gordo desse jeito que eu tô, eu faço os gols que ele E aqui começou a decadência internacional. Mas, Vando, vamos começar bem para te ver. Goleiro veio só arrancar dinheiro aí, tá? Era para ser o melhor goleiro que te tinha aqui. Esse Rocher, tá? Rocher, Essa desgraça, entendeu?
Aí trouxe Anthony. Esse Anthony não joga na Várzea do Não, Pato. esse não pegou o grande Aí pai. veio esse Ivan, é o melhor dos piores. Tá? Zagueiro do Inter, estão insistindo. Agora se pergunta, mas o treinador da seleção não convoca o zagueiro do Inter, O Vitão? Não disse? O Vitão, porque é um podre. Porque não dá um bote certo, tá sempre mal colocado, Ivan. Aí botaram do lado dele, tava o Gilminho. Tava lá esquecido no esporte lá. Tava esquecido lá dentro. Contrataram não contrataram jogador, né? Não tem. Mas tivemos um dirigente, que era o Fernando Carvalho, que era pontual na contratação. Ele via na vida do cara, no que onde é que ela via, e contratava, com o caso do Yarley, o que ele trouxe. Ele não pagou fortuna, e foi Fernandão, e foi que levou o Índio lá para cima. Por quê? Ele era pontual. Eu sempre falo uma coisa também, fugindo do que eu estou dizendo. Eu não entendo por quê que até hoje os goleiros profissionais, num pênalti, ficam escolhendo canto. Marca a bola. Pensa para goleiro pegar, eu penso mal batido. O bem batido, o goleiro nenhum pega. Se bater na costura, não pega. Hoje nós temos um exemplo, mano, até pelo que você está dizendo, que é importante, de duas meninas da seleção feminina, uma é goleira e a outra só para atacar pênalti. É uma fera. Mas porque ela vai na bola. Ela vai na bola, porque a mãe vem no meio. Mas quando agora tu me diga assim, eu faço as análises, o time do Grêmio, me diga qual é a estrela que tem? Nenhuma. Mas é melhor hoje. É melhor, o porquê? Porque isso aí é direção. É direção, entendeu? Aí traz o treinador, ele veio passear, ele veio pegar dinheiro aí, tudo combinado com esse desgraçado desse Barcelos. É tudo coisa dele. Ele traz para ele ganhar, ele não traz para ganhar. Ele bota no papel 2 milhões e reparte com o cara. Fica 1 milhão e dá muito embora. Então, assim, nós temos com 37 pontos, mano, arriscando nós ser rebaixados. Não, e eu vou te contar uma coisa. Se nós quisermos ser felizes, vamos ter que ser rebaixados. Porque aí nós vamos liberar o nosso futebol. No domingo, de repente, nós vamos ganhar do Chapecoense, do Avaí. Mas, se nós formos rebaixados, nós não subimos nunca mais. Quando nós estivermos jogando com Palmeiras, com Flamengo, não vou ganhar nunca. Outro cara, quando tu vai cansado de sofrer, né? Não. Vamos ser felizes um pouco. Mandão, tu assiste o Flamengo, tu vê um camisa 10 um Arrascaeta. Nossa, que cara, chama pra ele, vai pra frente. Aí tu assiste o Inter, tu enxerga esse Alan Patrick. Por isso que é melhor nós ir pra segunda divisão. Aí nós vamos começar a ganhar. Ao menos vamos tomar uma cerveja e se abraçar no final do jogo. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Não quero. Obrigadão, meu filho, obrigadão. Viu? O programa bom termina a hora. Estamos quase em cima do meio-dia. Wando, eu só tenho a agradecer você. Se deixar, nós ficamos até 1h da tarde aqui. Eu já tinha nem olhado como passa rápido. Viu? Vocês são a enciclopédia da história do futebol. Você, Naval, um grande cara, entendeu? Você, Vandão, nem se fale. Eu tenho 1,86 m. 1,86 m, entendeu? De história. De história tem muito mais, tem 100 metros de história. O Vandão nem se fala. A live diz por conta aqui, ó. Se vocês chegarem em casa, vocês vão ver. Hoje eu atingo 7, 8 mil visualizações. Isso aí hoje em dia numa live é difícil. O Navarro já trabalhou com rádio. É muito difícil, entendeu? Então, assim, eu agradeço a todos os meus patrocinadores, a todo o pessoal de casa que acompanha junto o programa. Trabalha junto comigo no programa, fazendo as perguntas, só que é muito rápido, eu não consigo voltar para trás. Então, agradeço a todos. Vando, o meu muito obrigado de tu participar. Eu quero deixar um boné pro Vando, um boné pro Navar, do Resenha Esportiva aí. Um presente para vocês aí. Que cada vez que eu precisar, eu sei que eu vou chamar vocês aqui para nós botar. De Inter eu não quero mais falar esse ano. Eu quero esquecer esse time do Inter. Porque esse time só me dá nervosismo. Então esse ano eu não quero falar desses podres aí. Não quero vir falar de Barcelos, eu não quero vir falar. Eu tenho jogo do Inter, eu prometi já que não ligo mais. E vou fazer a live só escutando a notícia aqui, o que deu lá. Perderam. Porque só perde. Só perde e não. Tem jogadores que não gostam de fazer gol. O time do Inter não gosta de fazer gol. Eles têm nojo. Então, assim, muito obrigado, Navar. Muito obrigado, Vandão, de estar comigo aqui. Eu agradeço vocês profundamente, esses monstros do futebol nosso do passado aí, da Associação Santa Bárbara, da época do Floresta, da época daquele outro time que tinha, onde era o Cometa.
né? O Estrela Azul. Eu peço permissão. Pode. Não, o tempo é nosso. O tempo é Até para nosso. te pedir que faça uma dupla. Né? O Vando citou o Guinho e o Pelé. Trazer os dois, fazer uma homenagem ao futebol do passado, tenho certeza que eles vão adorar o Guinho, o Pelé e tantos outros, o Melão amanhã ou depois. Mas o Melão é meu amigão, cara. Nós não temos mais o Patrola conosco, que foi outro centro médico sensacional. Não, é da estética. Da família Limberg, só nos deu alegria. É do tempo. Quando teus sinceros abraços aí, pode falar o que tu quiser, tá aberto o microfone aí. Muito obrigado, Balaco, pela oportunidade, né? E quando precisar de nós para falar do passado, né? Daí se contar a história, a gente sempre sabe um pouco, temos presente e torcendo pelo futuro, né? Vamos parabenizar essa diretoria que está hoje, está comandando o esporte. Você vai ser um ápice da história esportiva, né? Vai trazer uma novidade, uma inovação. Isso aqui é uma prova que o futebol nosso pode desenvolver. Vamos chegar lá. Eu gosto muito do futebol de campo, tanto gosta não. Eu acho que nós vamos chegar lá. Vamos buscar um potencial nessa gurizada nova aí, trazer o esporte. Eu acho que o poder público tem muito a ver com o esporte do nosso município. Eles estão bem equipados, tem gente lá em cima que gosta do esporte, que sabe mandar. Então nós temos uma esperança. Um abraço a todos os ouvintes, obrigado a você. Um abraço ao meu amigo Navar, né? Qualquer hora temos que se encontrar mais vezes, né, Navar? Quando era mais novo, você via todo dia, ficamos velhos, agora não se enxergamos mais, né? Está na hora, agora que nós temos que conversar, né? Temos se visto pouco, tá? Um abraço a todos, obrigado. Vandão, e vamos se encontrar de novo nas quartas de finais com a Rádio Guanunes lá no ginásio, Vandão. Se Deus quiser. Tá. Um grande abraço, Vandão. Navarra, seus esclarecimentos finais, meu muito obrigado. E você sabe, é nosso, né? É gente da gente. Eu quero agradecer a lembrança, o convite de estar aqui participando ao lado desse grande amigo, Vando, e conhecer o teu estúdio, está de parabéns, uma bela de uma estrutura montada. O trabalho do teu filho, a dedicação, é muito importante, quem está ali na produção, os cuidados todos, e até fazeria uma sugestão, Balaca, Claro. para você, que você grave essas participações que você não tem tempo, às vezes, de citar, mas que durante a semana o teu filho possa produzir e soltando exatamente. com uma homenagem aí a todos que estão presentes. Vai crescer cada vez mais e torcemos nós que realmente a tua audiência seja sempre maior. Obrigado, Navarra. É isso aí, pessoal. Então tá, o Resenha tá chegando ao fim do primeiro programa do Resenha Esportiva. A gente tá aí, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, os meus patrocinadores, o pessoal de casa. Um grande abraço a todos. Sábado que vem estaremos aqui, no mesmo horário, no mesmo canal. Resenha Esportiva. Até lá. Fui! Você é nosso convidado com sua participação. Chegou a hora da emoção. No campo, no estádio, no coração.